Fala galera, bem-vindos ao Ruptura e ao Nodual. Eu me chamo Alisson Santos e, como vocês já sabem, aqui vocês encontram informações dos mais diversos assuntos, como história, filosofia, cultura e atualidades. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização e vem comigo nessa incrível caminhada. Hoje iremos regressar ao passado para entendermos melhor acerca de um assunto que tenho certeza que quase todos se interessam bastante: o corpo. Isso mesmo, o nosso corpo, além de ser uma delícia, pode ser nosso objeto de desejo, de raiva ou até mesmo de frustração. Podemos observá-lo como um santuário a ser constantemente cuidado, adorado e zelado. Deste modo, abra sua mente, bora viajar conosco no tempo, aprender mais sobre este incrível assunto. O livro Uma História do Corpo na Idade Média, escrito pelo historiador e especialista em Idade Média Jacques Le Goff, juntamente com o jornalista Nicholas Strong, foi publicado pela editora Civilização Brasileira em 2006. A obra está organizada em 4 capítulos, sendo eles Quaresma e Carnaval, Uma Dinâmica do Ocidente, Viver e Morrer na Idade Média, Civilizar o Corpo e o Corpo como Metáfora. Esta é uma obra que tem como objetivo retratar o corpo na Idade Média, porém destaca a afirmação dos autores. Por que o corpo na Idade Média? Porque ele constitui uma das grandes lacunas da história, um grande esquecimento do historiador. Através de uma linguagem muito acessível, o livro oferece discussões e reflexões acerca de como o corpo esteve e está tão presente na história das civilizações. Na Idade Média, época marcada por tensões sociais entre o pecado e a salvação, o bem e o mal, a imposição do cristianismo, o teocentrismo, a razão, a fé, a alma e o corpo são modificações sociais profundas que refletem no pensamento do homem até os dias atuais. Esse período da história em que o catolicismo trava um combate com o corpo tem como resultado um paradoxo no qual o corpo é reprimido por um lado e glorificado pelo outro. Quando os autores discutem que a história foi construída fora do corpo e que o corpo foi excluído da história, afirmam que a história deixou de mostrar as modificações sociais que ocorreram com o corpo. Por isso, eles dizem que é preciso dar corpo à história e uma história ao corpo. Um dos assuntos mais tocantes é encontrado logo no primeiro capítulo, Quaresma e Carnaval, uma dinâmica do Ocidente, na qual os escritores pontuam que a vida dos homens da Idade Média oscila entre o Carnaval e a Quaresma. Com base nessa oscilação está o centro do corpo. O corpo é o responsável pelos prazeres e também pelos jejuns e sacrifícios. Na Idade Média, o corpo é, e teremos o lugar deste paradoxo. De um lado, o cristianismo não cessa de reprimi-lo. O corpo é a abominável roupa da alma, diz o Papa Gregório o Grande. Por outro lado, ele é glorificado, sobretudo por meio do corpo padecente de Cristo, sacralizado na Igreja, corpo místico de Cristo. O corpo é o tabernáculo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. A humanidade cristã repousa tanto sobre o pecado original, transformado na Idade Média em pecado sexual, quanto sobre a encarnação. Cristo se fez homem para redimir os homens de seus pecados. Nas práticas populares, o corpo é contido pela ideologia anticorporal do cristianismo institucionalizado, mas resiste a essa repressão. Deste modo, o carnaval simboliza a festa da carne, que é o momento de busca pelos prazeres, e a quaresma, por sua vez, é o tempo de pedir remissão dos seus pecados da carne. Percebe-se assim que o corpo é o protagonista do processo social que estava ocorrendo na Idade Média. Outro tocante ao corpo é o sangue. Para o cristianismo, o sangue sagrado representa Cristo, que morreu por seus filhos
e é celebrado e distribuído durante as missas o sangue do sacrifício. O sangue também passou a exercer hierarquia social, estabelecendo assim o sangue do nobre. No mais, o sangue da menstruação era visto como um sangue sujo, um sangue ruim, o que levava a igreja a proibir os maridos de ter relações com suas esposas nestes intervalos, pois, se elas ficassem grávidas, o castigo seria que a criança nasceria com lepra. Todas essas construções feitas a partir do corpo redigiram a moral, a conduta social na Idade Média. A interferência da Igreja sobre o corpo ditou como cidadãos deveriam se comportar socialmente, e em troca desse bom comportamento, o que lhes esperava após a sua morte era o reino dos céus. A visão sobre o corpo da mulher se estabelece entre Eva, a pecadora, e Maria, a santa que obedece. Essa transição, traçada pela Igreja, estabelece que o corpo da mulher transita entre o bem e o mal. Ainda quando a Igreja transforma o pecado original em pecado sexual, muda o olhar para o corpo feminino. A consequência é que a mulher é vista como ser inferior, ou, como diz Aristóteles, o macho defeituoso. Adiante, os autores abordam as questões do erotismo animalizado, que era banido pela Igreja, e a figura da criança que antes não aparecia e agora é comparada com o nascimento do pequeno Cristo. Além disso, os anjos passam a representá-las e o batismo passa a ser o símbolo da salvação, ou entrada no paraíso. A medicina passa a ser discutida para aliviar os sofrimentos corporais. Todas as doenças eram somáticas, ou seja, o homem não conseguia separar o corpo do espírito. Por isso, a relação de alma e corpo estava tão ligada. Com o cristianismo, a Igreja passa a tomar conta do corpo de seus próprios mortos, fazendo suas celebrações e rituais de passagem deste plano inferior para o plano superior. A nudez na Idade Média não era totalmente julgada como pecado pelo cristianismo, mas era considerada perigosa, pois poderia ser considerado como um sinal que levaria à luxúria. A roupa era considerada então esse escudo de proteção contra esse mal. O esporte na Idade Média não tem semelhança com o esporte no mundo antigo. O esporte medieval não apresenta nem o caráter de referência à sociedade, de organização institucional, nem as condições econômicas que foram as do esporte na Antiguidade, ou quando de seu renascimento no século XIX. O esporte passou a fazer parte do processo civilizador do corpo. O corpo se torna uma metáfora na Idade Média, suas partes são divididas e passam a ser representadas através dos membros como o coração, a cabeça, o fígado e as próprias mãos. O coração é o membro que absorve tudo o que há de espiritual no homem. A cabeça é o órgão superior, o que rege. Não apenas Cristo é a cabeça da Igreja, isto é, da sociedade, mas também Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é o chefe de todo marido, mas o chefe da mulher é o marido, e o chefe de Cristo é Deus. Diz o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. A cabeça é assim, de acordo com a fisiologia antiga, o princípio de coesão e de crescimento. Já o fígado é considerado uma parte pútrida do corpo, pois o fígado, disse igualmente ventre ou entranhas, é assim transferido para um ponto inferior, para baixo da cintura, ao lado das partes vergonhosas do corpo. E por último, teríamos as mãos, que se constituem como sinal de guia e operadoras da prece, instrumento de penitência e também de trabalho. Esse modelo do corpo adotado foi usado para organizar e explicar o funcionamento social. Não é difícil notar que o corpo fez e faz parte da história das civilizações. A Idade Média, debatida por Legoff e Truong, mostra isso claramente. Uma sociedade que se construiu moralmente e socialmente
através das regras impostas pelo cristianismo em torno do próprio corpo. Como diz Soares, soma-se a isso o fato de que o corpo é o espaço onde cada sociedade inscreve os gestos de um aprendizado internalizado durante um determinado tempo histórico. Daí o fato de sua materialidade concentrar e expor códigos, práticas, instrumentos, repressões, resistências e liberdades. Desse modo, o corpo carrega a história internalizada. Por isso a história está no corpo e o corpo na história, como dizem os autores. É evidente que esta obra é significativa para os estudiosos interessados na relação corpo-história e para graduandos e também pós-graduandos de curso de História e de Literatura. É possível afirmar que esta obra é um estudo conciso e com fundamentos muito bem articulados. Entretanto, sua principal característica é demonstrar que o corpo sofre transformações culturais e sociais e que não se consegue pensar história fora dele, pois o corpo é o constituinte principal da história. O presente texto é um resumo realizado pela Fernanda de Carvalho Silva. Ela é graduanda no curso de Letras e Suas Literaturas na Universidade Federal de Alfenas. Eu gostaria de agradecer de coração a atenção de todos que acompanharam o vídeo até aqui. Espero que tenham curtido e entrado nessa viagem junto comigo. Não deixem de apoiar meu trabalho, compartilhando esse vídeo com seus amigos e também deixando o seu like. Até o nosso próximo encontro.